Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri. Bom dia, Regina Bittar. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 16 de julho, é isso mesmo, o tempo passa, o tempo voa. Terça-feira, martes em espanhol, e a Super Terça Show da Manhã sempre é dedicado aos pilares de um trampolim para uma nova cultura cidadã. Ou seja, inovação, tecnologia, educação, literatura e cultura. É isso que a gente precisa. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer comida e ter uma vida com várias direções. Nós queremos entender a outra parte. E muitas vezes é isso que muitas pessoas não compreendem dentro do projeto de ser ativista da felicidade. Estamos aqui para provocar reflexões, pensamentos. E esse é um programa para aqueles que não são acomodados. Esse é um programa para aqueles que querem ser incompreendidos. Segundo Bill Churran, dentro de uma filosofia de um cara maravilhoso que é o Deleuze, o idiotismo às vezes é útil, porque o idiota tem coragem de contestar. Então eu me sinto um verdadeiro idiota aqui no Show da Manhã, com muito orgulho e com muito amor, porque a gente provoca. Mesmo que a gente não tenha a verdade, a gente quer refletir, compreender e entender. Então, dizendo isso, quero dar bom dia para nossa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo por essa região maravilhosa, que é a região dos negócios, do agro, dos serviços, da inovação e tecnologia, da educação com a Faculdade Integra e também do turismo quântico e termal. Estou falando da minha queridíssima região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos na conexão que cura. 4 anos, Jovem Pan Centro-Sul conectada com você no 105.7. Bom dia, Alessandra, Sérgio, Mayra, nossos ativistas que conectam toda essa região com a primeiríssima rádio revista do rádio brasileiro, e é por isso que a gente celebra todos os dias o Show da Manhã. Dando bom dia para todos vocês, eu viro a página e vou para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, 20 anos conectadíssima na sua casa, na sua presença, na sua vida, no seu carro, onde você estiver. É isso mesmo. Muito bom dia aos nossos ativistas, bom dia a todos conectados, bom dia a você que está no Twitter, no Facebook e no YouTube, que também é Jovem Pan e é líder na web. Dizendo isso, vamos dar bom dia para nosso estúdio Marelli, o ambiente motiva. Já estou aqui com 2 celebridades, meu querido empreendedor e escritor Geraldo Rocha, muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, audiência, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, nessa manhã esplendorosa. E eu vou abrir aqui o meu bom dia com um pequeno pensamento que eu acho muito legal, até para a conversa que eu vinha tendo com o professor aqui no elevador, né? Clarice Lispector diz que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, esse pensamento eu vou deixar aí para a gente exercitar durante o programa com meu bom dia. Muito bem, nós estamos sincronizados, até porque eu já assumi o meu maior defeito, que é a minha idiotice. Então, às vezes, é a minha idiotice que sustenta essa resiliência. Muito bem, vamos lá para o meu querido empreendedor, professor, ativista, Carlos André, muito bom dia. Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, nossa audiência, bom dia, Geraldo, poeta, empreendedor. Assumir a sua idiotice em público pode parecer alguma coisa, como você disse, pejorativa, conquanto não há nada de pejorativo,
com base especificamente na lógica da palavra, né? Como diria Fernando Pessoa, né? Quem não conhece uma palavra não conhece uma alma. E eu fiquei bastante feliz com a provocação inicial que você deu ao programa sobre essa palavra, que é uma palavra sobre a qual eu já falei em alguns momentos nas aulas e que realmente hoje, quem sabe, os idiotas, né, que estão nos vendo possam de alguma maneira compreender que a idiotice não é de fato o que nós imaginamos que ela seja hoje. É isso, então, como nós viemos para provocar, né, porque reflexões. O mundo está de uma forma que a gente não compreende nada. Todo mundo tem uma tirania para chamar de sua. E muitas vezes as pessoas querem medir a eficiência das coisas pelo tamanho da simpatia que elas provocam, pelo tamanho dos seguidores que eles têm. E hoje tem vamos dizer assim, um número infinito de seguidores que não compreendem. É como você está caminhando como zumbi para um abismo. É muito mais fácil entrar no Maria vai com as outras. E o mundo hoje não tem mais revoluções, não tem mais provocações, porque o coletivo está mudo, o coletivo está cego e o coletivo não quer ouvir. Então todo mundo se impacta com algumas imagens como se aquilo fosse uma verdade da humanidade. E cada dia a gente percebe como a escuta ativa é surda. E não tendo a escuta ativa, não tem a provocação do verbo. E não conhecendo a palavra, não se faz luz, não se cria. Então estamos vivendo uma crise de criatividade com um excesso de liberdade monitorada, controlada como se fossem pequenos robôs. Então está na hora da gente jogar o controle remoto fora e a gente partir para uma celebração da vida. Então, dizendo isso, percepção e realidade, na palavra de um professor, de conhecedor da linguística e ao mesmo tempo um empreendedor na educação, e na palavra de um empreendedor e escritor que cada dia me surpreende, porque eu estou lendo um livro, o Portal de Órion, que tem uma escrita muito parecida com a sua. É uma escrita que te provoca a não largar. É aquela que você vai se envolvendo como se você estivesse dentro da história. Então, diante disso, por que a gente não consegue mais se motivar, automotivar e a gente entrar dentro da história, mas com a alma de cada um e não sendo mais um? Meu querido professor Carlos André, 3 minutos para você. Porque nós nos esquecemos da palavra, né? Do verbo se fez carne. Então, a palavra é fundamental como força motivadora, como força motriz das realizações. Eu acredito fortemente, já conversamos sobre isso, no processo educacional. E o processo educacional passa pela sensibilidade, pela capacidade que nós temos de compreender as coisas que são dadas a nós em termos históricos e linguísticos. Foi ao Rio de Janeiro, recentemente tive um compromisso na Academia Brasileira, muito honrosamente, a convite de um grande escritor, goiano inclusive, Gabriel Nascente, que lançou um livro lá. E o que eu fiz? Levei a minha filha, Yasmin, ao teatro. Nós somos um teatro. O que eu fiz? Levei a minha filha Yasmin ao Museu da República. E lá nós tivemos alguns diálogos sobre, por exemplo, a última reunião que JK fez naquele prédio, especificamente no 2º andar, quando ele falava sobre a necessidade de modernização do país. Minha filha, portanto, é apaixonada em história, apaixonada em literatura. Penso que seja um bom exemplo. Repito, nós nos esquecemos de estudar. Eu acho que esse aqui é o ponto fundamental. E um ponto que me chama a atenção, ontem eu discutia com uma sala de aula sobre a diferença entre discurso de ódio e opinião. O que é isso, basicamente? E todo mundo deu opiniões com discurso de ódio. Eu achei muito interessante. Então nós fomos fazer um estudo de um grande intelectual, de que eu gosto por demais, em que ele falava exatamente sobre o que é discurso de ódio. Então nós falamos, olha, o discurso de ódio vem da palavra ódio, fomos até a origem da palavra ódio e mostramos que no ódio existe uma lógica que é, eu falo algo para excluir a existência do outro. Então todas as vezes em que eu
entre aspas, né, dou uma opinião que não é opinião, que tem por finalidade eliminar o outro, isso não é opinião. Isso é discurso de ódio. A opinião está intimamente ligada à percepção e o olhar sobre o mundo com base na não exclusão do outro. Em resumo, o que é que na minha concepção falta? E aí vamos celebrar a minha idiotice, voltando à palavra, o conhecimento específico da palavra. A palavra idiota, que você muito bem colocou, é uma palavra usada na Grécia Antiga e tinha por finalidade representar aquele indivíduo que questionava o Estado, que questionava exatamente a forma como o Estado geria as coisas. Geralmente esse indivíduo era um indivíduo que não tinha comida, geralmente era um indivíduo que passava necessidades porque havia concentração de renda, algo que não mudou muito. Então, volto a dizer, concluo aqui como iniciei. É preciso conhecer a palavra, é preciso ter sensibilidade, é preciso estudar o tempo todo. Estudar não é só livro, como disse, é o teatro, é o museu, é o dicionário, é esse programa que, por exemplo, me provocou sobre essa palavra idiota. Penso que falte isso e vamos celebrar a minha idiotice. Muito bem, Geraldo Rocha, percepção de tudo isso, porque a gente não entra para modificar, mas com a propriedade da alma de cada um, dentro da nossa idiotice, vamos chamar assim. Saiu uma pesquisa ontem, que foi feita pela Quest, com 21 países, para tentar entender a grande penetração das fake news na mente das pessoas. E me chamou a atenção o fato de que o Brasil ficou em último lugar na capacidade de perceber o que é uma notícia falsa, o que é uma postagem sem conteúdo. Eu, por acaso, fiz uma postagem no domingo falando sobre essa questão da responsabilidade que nós temos sobre aquilo que falamos, que vem da palavra, que vem da idiotice. E eu até disse o seguinte, que a internet, as redes sociais, abriu uma possibilidade muito grande da percepção das pessoas do que é democracia. Só que a democracia, ela é um instituto que ela dá liberdade, mas ela cobra responsabilidade. Então, é o que eu digo, a gente precisa ser mais responsável sobre aquilo que nós falamos, que nós postamos, que nós acreditamos, porque, na verdade, as pessoas acham que não impactam as outras, mas sempre você vai estar impactando alguém. De alguma forma, não há como você ser uma ilha, porque a mente humana, e aí vem de encontro a essa questão que a gente debate aqui da literatura, da tecnologia, do conhecimento, ela está muito ligada a isso, à capacidade das pessoas olharem para dentro, Marcos, e perceber o que está lá fora. Por exemplo, o país que foi em primeiro lugar foi a Finlândia, né? Acompanhada do Reino Unido e tal. Nós estamos em último e um pouco acima está a Colômbia, está o Chile, assim, ou seja, é uma percepção de que nós precisamos evoluir do ponto de vista do conhecimento, da palavra, e enxergar um pouco para dentro de nós. Então, enxergo dessa forma, que temos que continuar discutindo esse problema, esse processo, né? É muito legal isso, porque a gente faz uma reflexão de dar uma olhada do que está à nossa volta e a gente percebe que uma coisa é a ignorância, outra coisa é a idiotice, dentro do entendimento da palavra. E a gente ignora o que está ao nosso redor, porque a gente tem aí uma ilusão de um complexo de vira-lata, como dizia antigamente, né? De achar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. E a gente espelhou o nosso conceito de cultura em países como Estados Unidos ou a própria França, e nós esquecemos dessa comunidade latina que tem uma riqueza cultural às vezes muito maior. Quando você conhece verdadeiramente a cultura maia e a cultura inca, quando você faz um passeio aqui pelas terras do Gabriel Garcia Marques, onde Bolívar, há
muito tempo com a visão empreendedora, queria fazer um país andino, ou seja, todos os países que estão na base da Cordilheira dos Andes fosse só um bloco. E aí a gente percebe que se tem esses movimentos há tantos anos, é porque tem uma cultura que resiste, uma cultura que insiste, mesmo não tendo a elitização de que teve alguns outros países. E a decadência desses países hoje, mostrando que se não tem um redirecionamento, pode ser uma finitude mais próxima do que a gente imagina, contrapõe com a potencialidade juvenil da América, que tem toda uma potencialidade para se crescer e se desenvolver. Então isso provoca muito. Isso provoca quando você conhece países como a Colômbia, como o Peru, né? A Argentina, que perdeu sua identidade porque ela queria ser europeia e não latino-americana, e você percebe o preço que se paga por isso. Então, como dizia, e Carlos André é muito bom na linguística, o Caetano Veloso, nós temos que deixar de ser estrangeiros na nossa terra para a gente ser verdadeiramente idiota e provocar uma nova etapa da humanidade. Eu vou chamar um anjo acelerador e vamos fazer uma percepção em cima disso, que é ser estrangeiro no nosso próprio país ou na nosso próprio continente. Então, continente americano, latino-americano. O que será latino-americano, meu querido professor Carlos André? Segura aí, depois do anjo acelerador você explica para a nossa audiência. Eu vou chamar educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, por isso a gente aposta em tudo que está no empreendedorismo educacional. E é por isso que você tem que garantir o seu lugar onde você pode se transformar, se qualificar, se graduar. Estou falando da Unifazan. É isso mesmo, um centro universitário maravilhoso, com vários cursos para graduar em diversas áreas do conhecimento, professores, mestres, doutores, laboratório de alta performance tecnológica e infraestrutura nota máxima no MEC. É isso mesmo, o lugar certo para você continuar a sua história e garantir que você seja uma pessoa qualificada, preparada para essa nova etapa da humanidade e um ser completo é na Unifazan. Bora junto, www.fazan.edu.br. Vamos lá, professor Carlos André. Estrangeiro é uma música do Caetano Veloso que faz um desabafo inspirado em muitas odes. Mas a que mais me preocupa é a da gente não entender a nossa cultura latino-americana. O que vem a ser isso? 3 minutos para você. Uma vez eu estava num shopping aqui da cidade e eu me lembro claramente de uma fala de um garoto que estava ao lado, Geraldo, em que ele falava o seguinte: nossa, fulano, aquele menino que está lá é latino. Era alguém que estava lá com uma roupa, salvo engano, uma vestimenta peruana, né? Era um colega peruano. E eu achei muito engraçado, né? Ele disse: esse é um latino. O que significa dizer? Ele não tem a percepção de que a brasilidade é latina. Do ponto de vista etimológico, latino vem de latim. É bom lembrar que latim é a mãe da última flor do lácio, foi a língua falada em Roma. Uma vez, eu me lembro quando cheguei a primeira vez a Roma, e me chamou bastante atenção, porque Roma fica num vale, assim, né? Quando eu olhei... É um buraco. Assim, um buraco. Então, quando eu olhei, disse: aqui foi o centro, foi a maior potência que o mundo teve em termos políticos, e dali nasceram todas as línguas, esse povo que é o povo latino. Então, por que latino-americano? Porque nós falamos uma língua latina. Exemplo, no caso do Brasil, o português; no caso dos outros países, o espanhol. Por que os Estados Unidos não fazem parte do mundo latino-americano? Porque eles falam inglês e, consequentemente, estão ligados a um povo britânico, bretão, da Normandia. Pois bem, o que nós podemos falar sobre essa questão de ser estrangeiro no próprio país? Outro dia, eu falando sobre futebol, eu quero ganhar a Libertadores, né? Eu sou São Paulino, então para nós São Paulinos a Libertadores é uma coisa muito importante. Um time que perde pro Vasco não dá conta de ganhar a Libertadores. Não diga isso. Não. Aí o que eu, conversando com o goleiro, eu falei assim: por que o nome Libertadores? Olha só. Como? Por que o nome Libertadores? Por que o nome da taça se chama Libertadores? Lá é UEFA Champions League. Por que Libertadores? Aí nós vamos dialogar sobre a bandeira da Venezuela, a bandeira do Equador e a bandeira da Colômbia.
Note que as bandeiras são praticamente idênticas. Por que elas são praticamente idênticas? Aí eu fui explicar ao colega, né? Havia que os espanhóis dominavam aquela região especificamente, Nova Granada, Granada fica na Espanha, e Simão Bolívar e os grandes outros poderosos líderes que estavam ali libertaram aquela região. Inclusive Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar, né, que ali tudo era Gran Colômbia, né? A Gran Colômbia, que hoje é Colômbia, Venezuela e Equador. Ora, por que o nome Libertadores, portanto? O nome Libertadores é porque eles libertaram aquela região e deu o nome à Taça Libertadores da América. Para mim não há nada mais do que ser estrangeiro num próprio território, né, um território americano, sem dominar isso. Como é que você não domina quem foi Simão Bolívar? Isso é uma coisa absurda, mas se domina, por exemplo, os líderes estadunidenses todos. Então, desculpe a minha revolta em relação a isso, mas nós temos que compreender um pouco melhor a nossa cultura latina, desde o aspecto linguístico até a história dos nossos irmãos aqui. Muita gente vai para a França, mas não vai para a Argentina, vai para a Espanha, mas não vai para a Venezuela, como você, por exemplo, muito bem faz, né, e já inclusive trabalhou na Colômbia. Então, basicamente isso, que os libertadores da América surjam novamente. Muito bem, para você, Geraldo, como é que é isso, ser estrangeiro dentro do seu próprio território? Eu acho que é um grande desafio para nossa sociedade assumir essa posição tão crucial de dar valor à própria língua, ao próprio país, à própria nacionalidade. E vem de encontro ao que você disse sobre essa questão do complexo de vira-lata, né? Eu estava assistindo outro dia uma entrevista até um podcast de dois grandes comunicadores aí do Brasil, e um deles perguntando ao outro sobre Paulo Freire. O cara disse: eu não gosto de Paulo Freire. Mas por quê? Porque eu não gosto das pessoas que gostam do Paulo Freire. Penso tanto que isso é raso. Paulo Freire é o único brasileiro que tem uma estátua na Universidade de Cambridge. Isso tem que ser um orgulho nacional, e nada disso é falado. Eu estava numa cidade de Portugal há um mês atrás. Eu estava no Douro, e por acaso eu sentei no final do dia à tarde para tomar um vinho com a minha esposa. Aí de repente, e tinha um mirante muito lindo onde eu sentei, sabe? Olhando assim a paisagem. Eu, inclusive, vi a foto. Fui um privilegiado que vi a foto. Perfeitamente. Mas o fato importante, Marcos, chegou um rapaz de 20 e poucos anos, um garçom, né, um atendente. Aí ele disse assim: seu Geraldo, o senhor está admirando o mirante da montanha? Eu virei para ele: como assim? Ele falou: o nosso hotel pesquisou sobre o senhor na sua ficha, o senhor é um grande escritor brasileiro, no seu livro Mirante da Montanha. Cara, eu fiquei impressionado com um negócio desse. Então, isso eu acho que é um ponto importante, você perceber como as pessoas valorizam as outras. E é o que nós não sentimos aqui. Acho que a gente mesmo se sente menos valorizado exatamente por essa cultura que não assume essa brasilidade que nós temos. Eu acho que isso é importante, sabe? E você trouxe aqui uma reflexão, Geraldo, que vale a pena, porque muitas vezes as pessoas não sabem entender o que é propósito, não sabem entender o que é idiotice e não sabem entender o que é ignorância. E a gente tem que praticar 24 horas a arte do perdão, porque a ignorância assola o país. Quando a gente fala e vê uma discussão tão rasa de que eu gosto ou eu não gosto, as pessoas colocaram o eu delas em primeiro lugar. Então, quando a gente pega um personagem como Paulo Freire, que em seu determinado momento foi um idiota completo, mas muito potencializado de querer transformar o seu país pela educação, e criou inclusive uma pedagogia que foi copiada em várias partes do mundo, inclusive na França, chamada pedagogia do oprimido, que muitos autores teatrais, diretores, inclusive o Boal, que foi um grande diretor de teatro, levava para os palcos tudo que transmitia a potencialidade do pedagogia do oprimido,
para mudar um pouco o reflexo da humanidade e principalmente das pessoas, aquilo se tornou um julgamento. Então, ou seja, quem seguia o Paulo Freire era comunista ou qualquer tipo de ista. E ele era um grande nacionalista, que é uma diferença muito grande. Então, hoje nós vivemos uma, vamos dizer assim, crucificação, porque as pessoas falam assim: ah, mas eu não gostei daquela frase no programa. Aí eu conversei com mais 2 ou 3 pessoas, falaram que assim, assim, assim. Ninguém escreve pro eu gosto da pessoa. Você se conecta ou não conecta? Um programa não é desenhado para 3 ou 4 ou 5 pessoas. Então, esse eu que vem com tanta potencialidade diante de nós, passou a ser a grande barreira da gente poder pensar no coletivo. E não pensando no coletivo, nós temos uma sociedade que é um pouco zumbi dentro de uma potencialidade que é o nosso país, que é a nossa América, das pessoas não entenderem, né? Hoje se faz um julgamento sobre a Venezuela, que é a coisa mais, vamos dizer assim, ignorante do processo. A Venezuela, há 20 anos atrás, era o nosso primo rico, era a referência da América Latina, com indústrias, cultura, alimentando inclusive vários países da América Latina com sua maior riqueza, que era o petróleo, inclusive o Brasil. A Colômbia tem ícones que às vezes as pessoas acreditam que a Colômbia é só Pablo Escobar. Assim como hoje, nós comentamos aí na semana passada e ontem, depois a decisão da Copa América, eu tenho muita saudade e me emociono até de falar quando eu lembro de Pelé, Tostão, Jairzinho, Carlos Alberto e até o Félix, que não era considerado o melhor goleiro, mas foi tricampeão em 70, onde nós juntamos 90 milhões em ação para torcer pela seleção brasileira. Hoje nós não conseguimos torcer pela seleção brasileira porque nós temos um time de estrangeiros que não conhece a realidade do Brasil e não representa a cultura brasileira. Então nós não somos mais. Hoje nós perdemos até o ópio, porque falava que o futebol era o ópio do brasileiro, era o ópio do povo. Hoje nós não temos mais ópio. Nós estamos mais perdidos que segue em tiroteio. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e gostaria que vocês refletissem sobre isso, para a gente recuperar essa cultura brasileira através dos pilares que vocês atuam: educação, literatura, cultura, conhecimento e nacionalidade. Nós não podemos mais ser estrangeiros no nosso país. Então, você sabe que conteúdo é seu maior patrimônio, então você tem que entrar para o mundo das plataformas, que é o acelerador do momento. É só você conhecer a GASC, você vai promover experiências exclusivas para seus clientes e monetizar exponencialmente em todos os canais. E a ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, trabalhando incessantemente para você, agora traz a cartilha ou guia de compra de imóveis, que é um grande instrumento para você poder garantir o seu investimento. Aqui você vai saber tudo sobre como comprar o seu imóvel, seja na planta, seja de terceiros, como é que é a regulação, como é que você garante o seu investimento, e tudo isso feito por especialistas em direito imobiliário, com pessoas como o Dr. Arthur Rios, que é um advogado maravilhoso, Dr. Diego Amaral, Dr. Melin Chalub, Dr. Pedro Celestino. Todos eu tenho certeza que o meu querido Carlos André conhece, por isso faz com que a cartilha da ADEME seja sua garantia de investimento. A ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Carlos André e Geraldo Rocha no Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio revista. Hoje, terça-feira, martes em espanhol. Estamos aqui no estúdio Marelli, o Ambiente Motiva, motivando mais uma reflexão. E nós deixamos uma reflexão para o nosso querido professor Carlos André e para o meu querido escritor e empreendedor
Geraldo Rocha, já que o primeiro bloco nós manifestamos, inclusive assumimos que nós somos verdadeiramente idiotas. Eu sou um idiota mor, de continuar insistindo aqui, de provocar reflexões. Mas eu assumo e me sinto bem com isso. Olha que bacana você falar assim, eu sou um idiota. Mas antes da gente refletir sobre o tema que a gente deixou, vamos trazer aqui um bom dia para o nosso querido ativista que acaba de chegar com a sua elegância, que agora ele é um colecionador de tênis, para combinar com seus apetrechos de vestimentas. Meu querido Rosenval Ferreira, muito bom dia. Muito bom dia nesta terça-feira nobre. Marcos, nisso, eu quando tempos idos, eu tinha lá o Clube Campestre, meu pai, muito sistemático, um dia me perguntou para mim assim, meu filho, mas o que você gostaria realmente de ser na vida? Falei, papai, babaca. Eu quero ser um babaca. Ele falou, babaca? Falei, porque eu vejo os caras, quando chega com a menina bonita, um carro bom aqui, aí todo mundo fala, olha aquele babaca lá. Então eu achei que que ser babaca seria um bom negócio para mim. Mas eu digo para você, Marcos, que a minha cretinice, a minha idiotice, ela é crônica e incurável. Mas eu vivo muito bem com ela. Eu acho que você estava falando sobre esse tipo de cretinice que nós temos de acreditar que a gente não pode fazer coisa errada, que se fizer coisa errada você vai para um umbral, essas coisas todas que os pais ensinam. Eu digo para você que muita gente fala lá, deixa de ser idiota, porque todo mundo faz. E eu não entro nessa vibe. Eu acho que talvez, eu não sei o que vocês discutiram, hoje não deu para me ouvir, mas talvez eu seja um idiota junto com outros idiotas aqui. Então aqui é uma reunião de idiotas. Agora eu fico imaginando o seguinte, eu gostaria de ver a reação, se fosse possível ter assim uma teletransportação, de seu pai te assistindo com esses tênis, com essas coisas assim, dentro da forma como ele te criou. Ele vai falar como eu fui um babaca, como eu fui um idiota, olha o que eu fiz. Mas brincadeiras à parte, vamos voltar aqui ao tema do programa. Então deixei uma reflexão, eu começo com você, professor Carlos André. Como é que a gente faz, como é que a gente se reencontra, como é que a gente pode ter outra vez orgulho de ser brasileiro e inspirar, tirar todos os istas, de comunista, socialista, direitista, esquerdista, e nos transformarmos em ativistas e nacionalistas? É muito interessante. Primeiro aspecto é reconhecer aquilo que nós colocamos no bloco anterior, né? Reconhecer a nossa idiotice naquele sentido etimológico, naturalmente, da palavra. E alguns grandes intelectuais brasileiros, importantes para o país, reconheceram. Renato Russo, por exemplo, ele começa uma canção dizendo assim: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. E ele continua, não vou colocar a música inteira aqui, mas ele termina a canção e diz assim: e vamos celebrar também a estupidez de quem cantou essa canção. Então o primeiro aspecto é isso, é ter uma conexão com a própria humildade, não conhecimento, né? Essa obsessão pelo conhecimento em relação às coisas. Meu avô, que era uma pessoa analfabeta, quando se pensa do ponto de vista estrutural, ele tinha um conhecimento profundo, por exemplo, das coisas. Ele disse: meu filho, hoje vai chover. Meu avô, como é que você sabe que vai chover se não houver aspecto de prevenção? Porque ele tinha uma percepção da natureza. O que aconteceu, infelizmente, é que o nosso processo educacional não foi pensado, não foi refletido. E isso tem um impacto profundo na nossa não nacionalidade. Veja, por exemplo, que o nosso ensino médio, ele veio até 2018 com problemas muito sérios. De 2018 até agora, 2024, nós criamos um problema mais sério ainda. Então veja, até 2018, de 2018 a 2024 tivemos o ensino médio e, pasmem, meus caríssimos, este ano será disponibilizada ao povo brasileiro uma nova lei sobre o novo ensino médio. Nós estamos em 2024, nós estamos falando aí em pouquíssimos anos de ensino médio. As escolas nem perceberam, o processo educacional muda em 30 anos. Então, o Brasil não sabe para onde quer ir. O Brasil não sabe para onde quer ir do ponto de vista educacional. E um país que não sabe do ponto de vista educacional para onde quer ir, eu digo por quê? Porque não se muda o ensino médio em poucos anos, em menos de 10 anos. Isso não existe em país sério. A Finlândia fez uma programação de aproximadamente 40 anos.
Conversava sobre isso com a secretária de Educação do Rio Grande do Sul, professora Raquel Teixeira. E nós mudamos em 10 anos. Então, na nossa concepção, não há como cobrar nacionalismo de um país em que nem a estrutura educacional, nem o ensino médio é discutido. Aí, me permito dizer, o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sabe do que eu estou falando? Sinceramente, eu acho que não. Muito bem, Geraldo Rocha, para você. Olha, eu acho que o professor Carlos André falou muito bem sobre isso. É um desafio muito grande. Eu estava conversando isso com um amigo meu que mora em Brasília, e ele colocando essa questão de como a gente vence esse desafio, esse obstáculo. Eu estava dizendo para ele o seguinte: o que nós fizermos agora, a gente vai colher algum resultado dentro de 20 anos. E se não começarmos nos próximos 10, nós não teremos condições de ver nenhuma mudança. Porque eu me lembro aqui da palavra do nosso querido Bessa, e diz: olha, qualquer comando em uma área educacional, em um sistema, ele é como um transatlântico, ele se move muito devagar. E aí, Marcos, eu me recordo aqui agora da sua palavra, da brasilidade, e eu faço um comentário interessante, porque eu sou um futebolista, como eu diria, viciado, né? Eu não consigo parar de jogar futebol. Eu não me sinto realmente representado por esse elenco da seleção brasileira, porque não me vejo ali como um representado. Você vê que é o seguinte: 90% dos jogadores que estão ali naquele time que saiu desclassificado pelo Uruguai e que não conseguiu vencer a Colômbia fez 3 gols que foram anulados para valer 1. 90% dos jogadores, não foi eu que estou dizendo isso, foi o Galvão Bueno que disse, jogam em times de 2ª e 3ª divisão da Europa. Nós não temos uma representante brasileira. Onde é que está o centroavante do Botafogo, do Flamengo? Que isso traz a brasileira de volta. Não porque são que tem que ser de time brasileiro, é porque são melhores do que aqueles caras que estão lá. Cadê a ginga do brasileiro? Cadê toda aquela euforia que você tinha? Você não tem mais. Então, eu, por exemplo, preferi assistir a final, que eu já sabia que ia ser, antes da desclassificação do Brasil, de sua final é Colômbia e Argentina. Porque os times demonstram que eles estão com o coração no bico da chuteira. Nossos jogadores, isso tem até essa passagem de um livro meu. O Pelé, Garrincha, Carlos Alberto, Fesca, a gente sabe até hoje de cor a escalação. 40, 50 anos depois, botava o coração no bico da chuteira. A gente não vê esse coração nem pulsando hoje. As pessoas, foi isso mesmo, isso aqui, jogaram melhor. Eu acho que falta isso, sabe, esse resgate. Muito legal resgatar essa frase é muito icônica, né? O coração no bico da chuteira, porque era assim que a gente considerava os representantes que iam disputar qualquer coisa com a camisa verde e amarela, né? Então os caras tinham uma paixão acima da média e fazia todo tipo de sacrifício em função de um coletivo. E é por isso que o resgate dessa frase musical 90 milhões em ação deveria ser um ponto de reflexão para todo e qualquer gestor, agente público ou líder político. Porque hoje nós somos líder de nós mesmos, não tem seguidores. Então, e nós vivemos aí uma tirania da influência, uma tirania de seguidor, mas você segue por quê? Percepção e realidade, Rosenval, já que você não participou do primeiro bloco, mas você viu a essência aqui do Carlos André e do Geraldo Rocha colocando sobre o tema da nacionalidade, da brasilidade e a gente resgatar valores culturais. Marcos, são tantas as nuances que quando vai falando aqui eu vou pensando numa coisa. A gente está perdendo o bonde da história há tempo. Você lembra que todos aqui que têm uma memória para isso, o ensino qualificado brasileiro era o ensino do governo, da instituição governamental. Era o Liceu de Goiânia, era a escola que eu
tenho inveja de ser passado, porque foi a única que eu não consegui passar. Escola Técnica Federal de Oeste. Federal. E o que acontecia com esse ensino? Eu fui para São Paulo, eu passei no vestibular que eu queria, passei para medicina, eu passei em todas as escolas que eu quis para jornalismo depois, porque o ensino era muito bom. Eu não tinha que fazer cursinho, porque eu fui vindo ao estabelecimento ótimo. O que aconteceu com isso? Praticamente acabou. A gente tem que ver isso. Agora nós perdemos o bonde da história, inclusive, vamos trazer a coisa para aqui agora. Meu pai falava o seguinte: eu te deixo você ler, eu gostava de ler o Tio Patinhas, desde que você encontre um país, alguma coisa aí. Por exemplo, o Tio Patinhas gostava de ir pelo mundo, né? Eu vou para Tailândia. Ele falava assim: a hora que você encontrar uma palavra de um país, você vai lá na enciclopédia que ele comprou a prestação para mim, tinha aquela enciclopédia Barça, todo mundo comprava, duro para comprar. Você veja o que é a Tailândia, leia sobre ela. Aí eu te compro os vistos de patinhos, era uma forma de ensinar. Quantos estão ensinando? Por exemplo, nós tínhamos esse episódio com o Trump. Por que a nação brasileira sofre e tem gente que fala bobagem o dia inteiro? Acha, por exemplo, que o Trump, se ganhar o Trump, nossa, se ganhar o Trump vai ser isso e aquilo. Não vai ser nada. Porque o Trump, como presidente, ele tem salvaguardas no país para continuar sendo americanocêntrico e para defender os interesses dos Estados Unidos. Ele não tem poder para poder deixar de fazer uma guerra ou fazer alguma guerra, porque tem salvaguardas que seguram um presidente da República. Então a gente não precisa nem sofrer e nem se vangloriar de alguma coisa que quer lá nos Estados Unidos. Era um momento de ensinar como é que funciona o capitalismo americano e o sistema de governo presidencialista americano, que tem gatilhos muito bons. E aí a gente fica aqui, muita gente falando bobagem, porque não sabe como funciona. Então o que nós estamos perdendo é o bonde da história e perdendo, arrematando. Por que nós não temos nenhum prêmio Nobel ainda? Por que nós não temos? É de se pensar o porquê, porque é estrutural. Nós não temos gênios capazes de ganhar o prêmio Nobel, temos muitos, mas é estrutural, países pequenininhos, países aqui que são ilhas, tem prêmio Nobel, o Brasil não tem nenhum. Então, eu deixo isso à reflexão também dos colegas. Eu vou fazer uma provocação pela minha idiotice, em cima de tudo que vocês falaram, e aí vocês comandam um espetáculo da forma que vocês imaginaram que tem que comandar. Mas antes eu vou trazer um anjo acelerador, mas antes também, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, que é uma celebridade na religião católica, inclusive tem gente que celebra com escapulário de Nossa Senhora, tem gente que não sabe o que é escapulário, daqui a pouquinho você traduz para nossa audiência, professor Carlos André, porque você é a nossa Barça. Você traduz. E hoje também é Dia Nacional do Comerciante, e vale lembrar que ontem foi Dia da Pecuária, que é um tema, é um pilar econômico muito importante na nossa região. E eu vou trazer quem aqui agora? Eu vou trazer saúde é seu maior patrimônio. Você já sabe que tem que cuidar do seu maior patrimônio, então você tem que fazer exames regularmente, você tem que fazer check-up. Exame confiável para você e seu médico é no Laboratório Núcleo, que tem equipamentos de última geração, gente cuidando de gente, e o Núcleo agora traz o Centro Médico Núcleo, onde você pode ter consultas com especialistas profissionais qualificados por um preço muito acessível. E você ainda sai com seus exames laboratoriais. Núcleo, Laboratório e Núcleo Centro Médico, cuidando de você, da sua saúde e de todos os goianos. Muito bem, eu falei que ia provocar para vocês refletir, mas deixa eu provocar sobre o tema e depois eu trago o Cury, que o Cury vem assim como uma luva no nosso programa de hoje. Prêmio Nobel, muitas vezes uma seleção que tem jogadores de segunda divisão, e nós trouxemos aqui no primeiro bloco, quando o professor Carlos André trouxe, inclusive, o que significa a Copa Libertadores das Américas. Que se a gente perguntar para 10 pessoas na rua, 9 não sabem. E a gente pode ter uma surpresa que 10 não saibam. Porque falou em Bolívar, o povo já fala que é comunismo. Falou na Venezuela, já dá o trelelê, ele desmaia na sua frente, né? Porque não sabe. Eles acham que o grande herói da Colômbia é o Pablo Escobar. Então, ou seja, essa é a nossa cultura. Então, mas nós temos uma coisa pior. Por que nós não temos prêmio Nobel?
Porque nós somos a sociedade do julgamento e da concorrência. Eu não sei admirar o trabalho do outro. Eu só fico caçando problema e para poder desqualificar o trabalho do outro. Você que tem um trabalho maravilhoso na educação, você que sabe da sua jornada, é um advogado, tem uma referência dentro da advocacia goiana e brasileira, mas aí o cara falou, não, tá virando mercenário, né? Ele vai buscar uma forma de te desqualificar. A mesma coisa quando a gente fala de um escritor, não, mas ele não ganhou nenhum prêmio ainda, ele não é, ganhou uns prêmiozinhos por aí. Então as pessoas sempre tendem a te diminuir. Sendo que as sociedades um pouco mais civilizadas e com menos ignorância, e são mais idiotas do que nós, porque o idiota é o verdadeiro revolucionário, elas celebram as conquistas independente de quem a conquistou. E isso faz com que a sociedade tenha uma voz que ecoa, porque é o coletivo que está falando. Então, uma sociedade de medicina que aponta que o médico X fez grande descoberta, que está ajudando a transformar todo o processo, aquilo dentro da comunidade específica tem um valor muito maior do que, às vezes, o próprio trabalho. Aqui nós não soubemos reconhecer ninguém. Nós temos o cara que foi o pilar da indústria da aviação, chamado Santos Dumont, que um dia amanheceu voando em Paris, no céu de Paris. Não, mas aí o brasileiro fala, não, mas tem um outro lá que foi primeiro. Ele arruma um jeito. Então, como é que dá prêmio Nobel no Brasil? Nós temos o Nicoleles, que é um neurocientista, que hoje é uma referência, inclusive em qualquer lugar do planeta. A China celebra o cara. Se a gente perguntar na rua, ninguém sabe quem é o Nicoleles. O Osiris, que fez a Embraer vender avião para o mundo inteiro. O pessoal não sabe quem que é o... Não, o avião bom é aquele lá, não sei das coisas. Não, cara, o avião é brasileiro. Então tem essa grande dificuldade. É por isso, nós somos vira-latas que mordemos os outros vira-latas. Nós não sabemos andar em coletivo. E hoje isso tem se agravado muito. Porque todo mundo é professor de Deus. Então não tem Deus que vai ser santificado nesse nosso momento, nessa nossa cultura. E aí eu falei para vocês no primeiro bloco que o Cury era dedicado a vocês dois, e aí eu quero que vocês comandem o espetáculo. O Cury fala o seguinte, é o psiquiatra mais lido do planeta, para a nossa audiência compreender. Quem quer o brilho do sol tem que adquirir habilidades para suportar a adversidade. Tem que ser resiliente para atravessar o breu de sua noite. Então, ele diz, devemos valorizar a vida muito mais do que o sucesso, os aplausos ou o reconhecimento social. Muitos cientistas, antes de descobrir suas grandes ideias, produziram ideias medíocres, foram criticados e excluídos. Alguns grandes políticos, como Abraham Lincoln, só tiveram êxito depois de amargar salientes fracassos e derrotas. No Brasil também. Então, não tenha vergonha de dar vexame, não tenha vergonha de errar, mas tenha compromisso com o seu propósito e a sua verdade. Dizendo isso, agora sim, Geraldo Rocha, 3 minutos para você. O ano passado, Marcos, o ano atrasado, eu estive na Bienal Internacional de Paraty, aliás, na Feira Internacional de Paraty, e fui como observador, né? Porque era a primeira feira e tal. E quando foi o ano passado, eu fui surpreendido com 2 convites de palestrar, de participar de mesa redonda por 2 casas na Flip. Uma de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e outra de São Paulo. Nossa, mas esse pessoal de São Paulo, Belo Horizonte, me convidando, claro que eu aceitei o convite, né? Teve uma terceira casa que me convidou, mas queria que eu juntasse a literatura com música, né? Porque como você, eu também sou um músico medíocre e idiota, né? Mas eu gosto de tocar bateria, então não dá para você fazer um show de bateria
num salão de eventos. Aí eu dispensei, mas comuniquei aqui na comunidade literária goiana que eu estava indo para Flip como convidado de 2 casas. Você não imagina o tanto de deboche. Ah, mas as casas que ele vai é lá na periferia. Ah, as casas que ele vai não é a Flip oficial. Ou seja, eles não sabem como é que funciona a Flip. Que tem 30 casas que promovem encontros de literatos, inclusive o Sesc e outros, para discutir o tema da literatura, dos livros e assim por diante. E aí me chama muita atenção o que você disse agora, essa frase do Cury vem de encontro a isso. Poxa, não é eu que estou ali em busca de brilho, são as pessoas que estão em busca de conteúdo. Eu não sabia quem eram essas pessoas que me convidaram, inclusive de outros estados, mas eles leram minhas obras e eles entenderam que faria diferença a minha presença lá. E eu fui com toda a humildade, foi um sucesso, né? Agora mesmo por exemplo, eu estive a convite na Bienal do Rio em 2019, estive na Bienal de São Paulo, e outro dia eu estava falando, eu já recebi o convite para ir para a Bienal de São Paulo agora em setembro, da minha editora e de uma outra casa também, que chama Leia Mais. Então eu disse, sabe, dessa vez eu vou deixar que o pessoal surpreenda com a minha presença sem que eu tenha que dizer que estou indo. Porque eu acho que esse rompimento dessa solidão, dessa escuridão que você disse, que o Cury muito bem colocou, é o nosso grande desafio. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se desistirmos disso. E somos humanos, Marcos. Ontem eu disse, olha, eu desisto de tudo. Falei para minha assistente, falei, olha, eu não quero mais, eu vou desistir do projeto. Aí hoje ela manda mensagem aqui, olha, você tem o segundo semestre todo agendado, inclusive amanhã às 9h, com palestra no Colégio Gale, no Menor Aprendiz, etc. Eu falei, poxa, como que eu desisto, né? Então, na verdade, o nosso desafio, e aí eu digo para você, continuarmos sendo idiotas mesmo, e acreditando no sonho, acreditando que nós somos os promotores, os incentivadores e da felicidade, do bem-estar, e que se nós pudermos impactar, no mínimo, o raio onde nossa sombra caminha, já vai ser importante. Tá? Muito bem. Vamos lá, professor Carlos André. E para você, como é que você vê isso, percepção, provoco, analisa e diga para nossa audiência? Não desista, por favor. Eu estava outro dia com a minha filha, e geralmente eu falo muito, é porque nós somos muito amigos, né? E obviamente, além de pai. E aí, num momento específico, sempre vem colegas que fazem considerações positivas ao nosso trabalho, mas houve uma que disse assim, olha, eu estava em um determinado local e alguém falou de você, e ele não percebeu que minha filha estava lá. Alguém falou de você. Eu falei, é mesmo, Só que riu, porque disse assim, não, é ridículo, ele defende a língua portuguesa com um nível de exigência muito profundo. Ele fala, por exemplo, meu parabéns, e começou a sorrir, achou interessante. Minha filha ficou um pouco constrangida. Eu falei, filho, nunca tenha vergonha do papai, para o papai ser um defensor da educação. Nunca tenha vergonha do papai, para o papai ser um defensor da língua portuguesa. Nunca tenha vergonha do papai, para o papai ser um defensor do raciocínio, do pensamento. Isso no futuro, sem dúvida, talvez você vá se orgulhar muito, papai. O que eu fiz? Estivemos em São Paulo, eu fui ao Largo de São Francisco. Levei a Yasmin ao Largo de São Francisco, dia 9 de julho, que é um dia importantíssimo, e nós fomos conversar sobre a Revolução de 32. E aí, o que eu senti nela é que ela realmente captou aquilo que eu queria dizer. Por que 9 de julho é feriado em São Paulo? Por que a Revolução de 32 foi importantíssima para o crescimento, por exemplo, de São Paulo? Ou seja, eu procuro fazer na prática, mostrar, logo depois de uma fala de um colega aqui, já de alguma maneira gerar essa percepção. Então, qual é o meu sentimento? Meu sentimento, mais uma vez, eu tenho sido insistente em relação a isso. Eu sou um linguista, mas eu sou apaixonado em história. Eu sou um linguista, mas eu sou apaixonado em política. Acho que nunca como agora, inclusive em ciência política especificamente.
Nós precisamos nos sentir idiotas, porque esse sentimento é que nos faz efetivamente compreender que nada nós sabemos. É socrático isso. Nada nós sabemos. E essa percepção de que nada nós sabemos é que faz com que nós cresçamos. Ah, mas isso aí é tudo bobagem. Vamos imaginar assim, isso é tudo filosofia, isso não dá dinheiro não. Uma pessoa como eu, que veio de uma origem humilde, como eu vim, negro, do Tocantins, para estar num programa como esse, para estar na Ordem dos Advogados do Brasil, por ter a possibilidade de alguma maneira ter o respeito dos meus colegas. O que foi? Foram os meus, entre aspas, olhos azuis? Não foi. Eu tenho convicção de que isso aconteceu porque de alguma maneira as pessoas percebem um determinado valor. E esse valor não é para mim, esse valor, como eu digo o tempo todo, é para minha filha. Esse valor é para que as pessoas que estejam, que sejam nossos alunos, vejam isso como um certo paradigma. Então, eu concluo minha fala dizendo o seguinte: são dois fatores que levam a isso. O primeiro deles é a chamada, o que se chamou de complexo de vira-lata, o Nelson Rodrigues falava sobre isso, mas o chamado homem cordial. Leiam um livro chamado Raízes do Brasil. No capítulo 5º, Sérgio Buarque de Holanda, pai do Francisco Buarque de Holanda, fala sobre as raízes do Brasil e como este homem cordial é invejoso. Está na natureza antropológica brasileira. A inveja é da natureza. Nós não gostamos efetivamente de que o outro faça sucesso. Procuro corrigir isso em mim o tempo todo, mas o tempo todo. E um segundo ponto que é fundamental, e acho que cabe uma reflexão, é que essa perspectiva neoliberal traz à juventude um palco que ela não pode ter ainda. Eu acho incrível como alguns líderes, por exemplo, destroem os meninos. Você pega um gestor, por exemplo, está começando agora, você começa a fazer um elogio extraordinário, que ele é incrível. Se destrói o menino, porque ele não tem ainda a bagagem necessária para ser líder. Você pega um jogador de futebol que começou agora, tem 16 anos, genial! Não falavam que o Pelé era genial à época em que ele tinha 16 anos. Deixa provar primeiro. Então, uma colocação que eu faria é o seguinte: deixe as pessoas primeiro provarem o que elas são. Não as genializem. Né? Esse é um mal contemporâneo terrível. Desculpe, eu me estendi, mas é porque isso me provoca muitas reflexões. Muito bem, como eu estou sozinho aqui, eu tenho que controlar tudo, eu descontrolei o tempo. Eu dou 1 minuto para você, para a percepção do quadro. O que está vazando aí, por favor, hein? Eu dou 1 minuto para você. Sim, no terceiro bloco você abre o bloco. Isso explica a algeriza que nós temos por os empresários, por exemplo, quem dá certo no Brasil. E as pessoas às vezes fazem críticas que são inexplicáveis. Rapidamente, já que teve um desabafo aqui, um jornalista muito conhecido aqui escreveu um artigo no Instagram me criticando veementemente porque eu faço uma divulgação da minha imagem. E que isso era uma prova de que eu era um perfeito idiota, que eu não tinha qualidade nenhuma. E aí eu fiz ele ver, ele me marcou e eu repercuti o material dele, depois ele retirou de vergonha. Eu falei, poxa, então você tem que falar isso pro William Bonner, pra Fátima Bernardes, para todos que fazem propaganda no Rio de Janeiro, em todos os lugares da imagem, porque a emissora faz isso para eles. Eu faço para mim, porque eu sou um homem de marketing estratégico. Então, eu quero dizer que esses depoimentos nossos são para o seguinte: não desista daquilo que você acha que está certo para você, porque sempre vai aparecer alguém que não quer que você seja proeminente na sua carreira. Muito bem, eu vou para um break dos Anjos Aceleradores e eu fecho esse bloco com: você tem que descobrir um novo jeito real de viver. Olha a frase: descobrir um novo jeito real de viver. Conectar com a natureza hoje é a essência de qualquer ser humano. Por isso você tem que conhecer o condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de entretenimento, lazer e esportes, com 2 lagos contemplativos, tudo isso com a comodidade da cidade, porque está a 19 minutos do Shopping Flamboyant. Condomínio Quinta das Araras, um fenômeno de vendas, um paraíso. Depois dele os outros são os outros, mas acelere, porque agora só tem as últimas unidades, que são as joias da coroa. Acesse www.condomínioquintadasararas.com.br e descubra um novo jeito real de viver. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presoto. Vamos para um pam-pam-pam-pam e a gente já volta com tudo isso no Show da Manhã. Da manhã, e você sabe, aqui a gente defende os pilares de transformação
do ser humano para uma nova etapa da humanidade. É fácil? Não. Mas a gente não desiste. Tem uma frase assim, né? O brasileiro não desiste nunca. Mas nós precisamos saber que luta vale a pena e o que vale a pena não desistir. Eu vou fazer uma introdução e eu gostaria muito que vocês dessem uma injeção de otimismo na nossa audiência, cada um com as suas especificidades, como a gente pode acelerar essa transformação. As pessoas esqueceram hoje que nós somos números na visão dessa nova economia. O Big Data que todos celebram é um instrumento de um mercado que virou um deus. Então tudo está em função do movimento econômico. Mas não se celebra mais movimento da alma, não se celebra mais movimento de conhecimento. Então nós sabemos que os números são em função de um modelo econômico. E o modelo humano? Como é que o coração se expande quando você tem um momento de realização? O que é de verdade a conquista quando você descobre um conhecimento que às vezes te harmoniza com o seu momento de vida? E o sucesso não é apenas o ter, é de repente você reconhecer o que você é dentro dessa jornada. Então eu fico imaginando, até hoje o Fernando Pessoa é celebrado num país como o Brasil como se ele fosse um verdadeiro brasileiro. Mas nós não conseguimos celebrar alguns brasileiros que são genuinamente brasileiros, que têm devidas importâncias. E às vezes a gente também não sabe celebrar quem nós somos, porque a Big Data colocou você como um instrumento só de valia. O cara sabe lá pelos dados hoje que o Geraldo Rocha acorda às 5 horas da manhã, gosta de viajar, faz isso, então o que serve para ele? Mas nunca leu o livro dele. Então está faltando emoção humana na nossa vida, relacionamento humano na nossa vida, e ativista e atividade humano na nossa vida. Como é que a gente pode transformar isso? Eu começo com você, Carlos André, 3 minutos. Agora é cravado, Piscão, controla o tempo para mim, por favor. No dia do rock and roll, repito, no dia do rock and roll, que aliás é um dia mundial, mas é um dia nacional, né? E alguém que gosta muito de rock and roll diz, hoje é o dia do rock and roll. E eu, claro, né? É da natureza, eu tenho falado muito sobre isso. De onde vem a expressão, a palavra, né? Que virou uma palavra em composição, rock and roll. E como é que nasceu o rock and roll? Olha só, nós iríamos ter um diálogo assim, hoje é o dia do rock and roll. Mas qual é a origem dessa expressão? Rock and roll, né? Que significa balançando e rolando, né? Que seria basicamente uma espécie de tradução. O rock and roll está ligado a um ritmo que inclusive nasce com os negros estadunidenses com base numa gíria, numa comunidade negra. E aí um filme, que é o filme do Elvis Presley, que foi criado com os negros estadunidenses, mostra exatamente a influência negra no rock and roll. Elvis Presley, que foi inclusive desprezado pela elite estadunidense à época, mesmo sendo branco, né? Eles não queriam, porque quem se lembra do rebolado lá, né? que ele fazia, que estava ligado a esse ritmo, e isso gerava vulgaridade. Quando eu disse isso, a pessoa que gosta muito dos Rolling Stones, até eu brinquei, Rolling Stones, né? Tá ligado a rock and roll. Fizemos essa análise. Mas achei interessante, eu não tinha parado para pensar nisso. Olha que interessante. E aí nós ficamos refletindo sobre isso. Como é que você gosta tanto de um ritmo como rock and roll, e você não sabe isso? Eu gosto menos que ele de rock and roll. Menos, bem menos do que ele, né? Acompanho menos, eu gosto de outro tipo de música. Mas eu sei isso, como é que ele não sabe isso? Porque falta curiosidade. A humanidade está nessa capacidade profunda de ser curioso. E tudo começa pela palavra. É isso. Para você, Rosenval Ferreira, vamos lá. É interessante o exemplo do professor, porque o Chuck Berry cantava numa cadeira de balanço. Aí um radialista que deu esse epiteto primeiro falou, esse ritmo é de um sujeito que toca a ritmo de rock and roll, que a cadeira de balanço vai e volta. Foi quando isso ficou
talhado como rock and roll. Mas as pessoas não se incomodam, por exemplo, eu não gosto de música sertaneja, não é a minha praia. Mas se eu for conversar sobre música sertaneja, eu sei quem for o Christian Ralph foi o primeiro que introduziu a guitarra na música sertaneja, quem foram os percussores, eu sou capaz de discutir isso. Então, o professor disse uma coisa muito boa. Falta-nos, porque hoje a gente para estudar tinha que ir para a biblioteca, você se lembra disso? E às vezes o livro não estava disponível. Hoje você tem tudo na internet, mas nós não queremos estudar. Nós queremos prato feito e uma coisa curtinha no Instagram, ou pior ainda, tem gente que se informa pelo WhatsApp, né? Então eu concordo com o professor que nós precisamos ir a fundo para ter conteúdo para poder fazer as coisas. E ter conteúdo às vezes dói, não é? Dói porque você precisa estudar. Ninguém vem aqui num programa como esse, inclusive para enfrentar essas feras aqui, sem preparo. Então, tudo na vida precisa ter preparo. Você vai viajar, prepare-se para viajar para o seu país, para o país que você vai viajar, para ter conteúdo. Então, falta-nos muito conteúdo. Nós temos informação demais, superficial, e conteúdo de menos. Você precisa acordar para isso, né? Muito bem, Geraldo Rocha, já que em pleno Portugal fala, seu Geraldo, você está aqui mirando a montanha do nosso mirante. Então, como é que a gente dá uma injeção de ânimo para a gente poder fazer uma transformação e reconhecer que nós somos mais do que nós pensamos? Hoje de manhã, antes de eu vir para o programa, eu estava checando minhas mensagens e tinha várias mensagens no LinkedIn. Eu vou falar para a audiência, porque às vezes, né, quem está nos vendo, o LinkedIn é uma rede social voltada especificamente para relações de trabalho, de comércio. Não é uma rede de convivência, mas uma convivência profissional. Aí tinha uma postagem de uma moça, ela não sei como chegou para mim, não sei se foi impulsionado, mas é o seguinte: eu sou fulana, tenho 20 anos, estou procurando um emprego de recepcionista, auxiliar de escritório, etc, etc, etc. Aí assim, curta minha mensagem que vai ajudar muito. E eu fiquei pensando, como que uma curtida numa postagem dessa vai ajudá-la a arrumar um emprego, né? Se ela tivesse, eu fiquei pensando, se ela tivesse colocado, segue meu currículo aqui, veja minhas habilidades, meu conhecimento, e eu fiquei a pensar, como disse o Carlos, professor Carlos André, né? Como disse o Fernando Pessoa, né? A pensar na palavra. Ora, pois, que essa vulgaridade, dessa necessidade do like, do reconhecimento, é que faz com que a gente esqueça a profundidade, sabe? Eu vou dar 2 exemplos aqui também que me chamou a atenção bastante. Rebeca Andrade, vamos colocar esse nome exposto. Eu acho que, Marcos, 80% não vai saber quem é Rebeca Andrade. Uma representatividade mundial que daqui a alguns dias vai estar na Olimpíada em Paris, e que esse ano já ganhou 8 medalhas. Aí você fala de Rubens Barrichello, um dos maiores corredores brasileiros da Fórmula 1. Ele não foi tão vencedor como Ayrton Senna, mas um cara regular que representou o Brasil no mundo todo. Ninguém dá valor, é só meme. Então acho que a sua pergunta direta, o que fazer, cara, é insistir nesse processo. Eu deitei ontem desanimado, acordei hoje com energia, disse, olha, eu estou indo para o show da manhã e eu não vou desistir, sabe? Não importa o que aconteça, a gente tem que deixar um legado, e esse legado é influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito legal porque muitas vezes as pessoas não sabem reconhecer aquilo que realmente é o que importa. Eu falei aqui, eu vou citar novamente, ontem me ligaram, me mandaram mensagem, falaram, Marco, como é que chama o filme que você citou lá na sua live domingo? A Família. A Família é um filme escrito e dirigido pelo filho do Gabriel Garcia Marques, e que ele carregou de uma forma muito inteligente a cruz de ser filho de um cara tão famoso, e fez uma jornada cinematográfica maravilhosa, porque esse filme
traz tudo o que um ser humano precisa para compreender esse momento das relações e principalmente a vida. Se trata de uma família. O cenário é lindo, maravilhoso. Tudo tem assim um simbolismo que passa em uma área de plantação de oliveiras. A oliveira no mundo do conhecimento da história tem uma importância muito grande. É por isso que os romanos usavam as oliveiras, inclusive como símbolo de poder. E traz um pouco do que a gente tem, vamos dizer assim, incentivado que as pessoas conheçam a constelação sistêmica. Nós fazemos parte de um sistema, por isso constelação sistêmica familiar. Então o seu campo tem muito mais informação do que você imagina. Seus ancestrais têm muito mais importância do que você imagina. Então, quando na frase bíblica falava honrar pai e mãe, aquilo é dizer, honrai a sua ancestralidade. Porque todo o processo tem história. Então, antes de você criticar a excelência linguística do professor Carlos André, saiba quem é o Carlos André. Saiba qual é a jornada dele. Antes de você querer avaliar se o livro é assim ou assado, se foi uma casa mais pobre ou uma casa mais rica que convidou um escritor goiano para celebrar no mundo dos intelectuais da literatura mundial, procure saber a jornada daquele que está enfrentando o que às vezes você não consegue escrever nenhuma carta para você mesmo. E você vai querer criticar um livro? Que essas são as coisas. Tem muito crítico de literatura que não sabe escrever o O com aquela parte do seu corpo. Então, antes de criticar, por exemplo, outro dia eu tive que defender que a pessoa queria me convencer que o Rosenval era candidato a alguma coisa em Goiânia. Eu falei, por quê? Não, ele espalhou outdoor na cidade inteira. Eu falei, mas qual o problema? Mas as pessoas só veem ou compreendem pela percepção delas. Então a gente tem que entender isso. Porque elas colocaram uma viseira igual mula e cavalo quando se coloca para você ter uma guia, e elas não sabem ter o olhar de peixe, que é um olhar de grande angular, de olhar para todos os lados da pessoa. Então esse é o desafio nosso de cada dia. Ah, Marco, mas tem dia que você fala umas coisas não sei das quantas. Eu não estou falando umas coisas não sei das quantas. Né? Nós estamos provocando reflexões. E provocar reflexões, às vezes, tem um preço. E dói. Seria muito fácil a gente viver só de aplauso. Por isso que o Cury fala, você quer ser um sol que brilha, mas esteja preparado para a adversidade, esteja preparado para a sombra, esteja preparado para o seu breu da noite. Porque é um preço muito caro. Então, eu falo sempre o seguinte, você que é da área do direito, que todo advogado deveria aprender o que aprenderam lá atrás, e o livro Como os Advogados Salvaram o Mundo traz isso de uma forma muito específica. O direito, a justiça, sem amor, é julgamento, não é justiça. Então, amor é você saber olhar para o outro e poder incentivá-lo naquilo que ele está fazendo e não promover a sua desistência. Então, Geraldo, se depender do show da manhã dos ativistas da felicidade, você não vai desistir nunca, porque você está contribuindo para uma nova etapa da humanidade. O Carlos André, eu insisto com ele, às vezes eu sou até muito chato com ele, que ele tem uma potencialidade que ele tem que seguir em frente para contribuir mais com tudo isso que ele já construiu. E a mesma coisa eu sempre digo aqui para o meu querido ativista Rosenval. Até quando ele tem as inseguranças dele, eu falo, tranquilo, dá tudo certo. Tá tudo certo. A gente não vai entregar os pontos em função de percepção de 1, 2 ou 3. Se a gente quisesse uma audiência estrondosa, a gente traria umas mulheres aqui fazendo show de strip, fazendo qualquer coisa nesse sentido, que todo mundo ia criticar, mas queria ver. Não, a gente está querendo fazer você se desnudar dessa cegueira, tirar o véu e começar a enxergar a própria vida.
Então essa é a mensagem do programa de hoje. Eu vou chamar o Anjo Acelerador e quero saber a percepção de cada um dos nossos ativistas. Eu vou trazer que viver é essencial. Olha bem, reflita sobre essa frase. Viver é essencial. É por isso que a GPL Incorporadora, sempre quando vai desenvolver um projeto, desenhar um projeto, só pensa na sua essencialidade da vida. E agora você tem uma oportunidade maravilhosa de embarcar numa maravilhosa viagem pelo mundo da qualidade de vida aqui no bairro da Nova Suíça. É o Trip World Home. Apartamentos de 66 a 110 metros quadrados, penthouse, tudo desenhado para você celebrar a vida aqui no bairro que ainda guarda a essência da nossa capital. Conectado com Vaca Brava, com Areião, com a Serrinha. E é um bairro de árvores, é um bairro de ruas arborizadas, é um bairro de vizinhança, de padaria. Ou seja, embarque nessa viagem e conheça o Trip World Home. Acesse GPL Incorporadora, porque viver é essencial. Vamos lá, eu começo com você agora, Geraldo. Percepção do programa, 2 minutos cravado, piscão, para a gente poder encerrar a nossa filosofia de hoje. Terça-feira passada eu estava em Pirinópolis, na segunda-feira à noite, e pensando o seguinte: nossa, amanhã eu vou ter que levantar bem cedo para chegar ao programa às 8h30 da manhã. E aí eu tenho assim uma visão comigo de que os problemas devem ser enfrentados na hora que eles aparecem. Eu fui dormir na expectativa de levanto todos os dias muito cedo, né? Peguei o carro e vim dirigindo durante 1h30 até chegar ao programa, e depois eu voltei. E eu disse depois à noite comigo mesmo, como eu sou privilegiado, como eu sou uma pessoa abençoada, então eu tenho que agradecer. Eu posso levantar, dirigir 1h30 para participar de um programa onde eu tenho a oportunidade de inspirar as pessoas, de estar ao lado de pessoas tão maravilhosas e sendo ouvido, sendo assistido por um sem número de pessoas que acreditam naquilo que a gente está falando. Então, eu absorvo essa participação no programa dizendo o seguinte, que é muito bacana poder discutir esses temas, essas proposituras, esses desafios que você coloca aqui e que a audiência nos dá o privilégio de falar com ela. Mas a propósito, o Rosenwald me pediu para te perguntar, né? Eu tenho mas eu gostaria que você falasse sobre o escapulário, né? Muito bem, então vamos lá. O que é o escapulário? Depois você volta na percepção do programa, só para quebrar o ritmo aqui, porque o Rosenwald faz essas gracinhas de vez em quando. Vamos lá. O que é o escapulário? 1 minuto para você. É porque você prometeu, né? É quase o que o Rosenwald tem aí agora aqui no pescoço dele. Escapulário vem de escápula, do latim, e em latim escápula significa proteção, é o ato de proteger. Portanto, o escapulário é uma espécie de um pano, né? Os padres inclusive se utilizam dele, que tem por finalidade espiritual a lógica da proteção. Muito utilizado, por exemplo, quando havia exorcismos e essas coisas todas. Que todos possamos ter os nossos escapulários espirituais, né, para que nós possamos ter mentalidade de vencedor e, consequentemente, os escapulários para inspirar as pessoas. Eu gostaria, portanto, de parabenizar você por esse programa. Realmente é um programa bastante inspirador, é algo que faz com que nós não desistamos. Acho que isso é fundamental, né? Eu diria que é quase que um escapulário esse momento em que nós estamos aqui vivendo juntos. Eu gostaria de dizer que, por mais que nós falemos o que nós falamos aqui, que é difícil, é complexo, as pessoas às vezes criticam, mas eu fico refletindo. Quando há, por exemplo, para fechar um contrato com um grande tribunal, quando é para fechar um contrato com um escritório de advocacia, quando é para fazer uma palestra sobre português jurídico, quando é para representar a ordem dos advogados em linguagem jurídica simples, etc., a quem eles chamam? Chamam exatamente essas pessoas que se dedicam, chamam exatamente essas pessoas que são, digamos, apaixonadas pelo que fazem. Então, ser criticado pode ser bom. Ser apaixonado por alguma coisa e dedicado a ela pode ser bom, e é bom.
inclusive do ponto de vista profissional. E acho que essa é a lógica do programa. Se você quer o sol, então saiba, haverá também sombras. Mas eu termino dizendo o seguinte: mas haverá sol. Mas haverá sol. Muito bem. Rosenval Ferreira, percepção. Eu queria que ele falasse sobre o escapulário, porque muita gente me pergunta o que é esse negócio que você usa e tal. Eu falo, pra mim é uma espécie de escapulário. Aí tem uns que falam, eu sabia que era uma merda qualquer. Porque não sabe o que é. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu tenho uma percepção seguinte: eu adoro os haters, como o Camorim fala, né? E quando a pessoa me critica, eu falo assim, quantos são dignos de uma crítica? Poucos. Porque na verdade quem é mediano não merece crítica. Só merece crítica quem trabalha muito, e quem trabalha muito erra. Então, pelo menos a pessoa que está te criticando está dizendo, opa, você é um trabalhador, que eu reconheço que você trabalha muito. Então, quando você receber uma crítica, saiba que você às vezes chegou lá, porque a pessoa acha você digno de ser criticado, e se a crítica for boa, você corrige, e se não for boa, segue, como o Geraldo segue, como nós aqui fazendo, como meu chefe aí, que o pessoal pensa que ele é lunático, né? Só eu tenho certeza que é. Pronto. Não, mais do que lunático, eu sou um galáctico, né? E ao mesmo tempo um idiota. E eu cada dia potencializo mais a minha idiotice, porque só um idiota faz fórum durante 10 anos discutindo a cidade que ele quer, que poderia ser no coletivo a cidade que nós queremos. Só um idiota acorda todos os domingos às 6 horas para preparar uma live e conversar com pessoas que queriam ou têm disponibilidade de dialogar com temas que ninguém fala. E só um idiota propõe fazer um programa onde o tema é ativismo da felicidade. Mas são poucos idiotas no mundo. Mas os poucos que tiveram conseguiram fazer grandes transformações. Porque o Santos Dumont era um grande idiota, nunca teve um curso de formação, de graduação, era considerado um bobo e um doido na sua terra natal em Minas Gerais, e um dia ele amanhece voando no céu de Paris. O Nicoleles era um grande idiota na PUC, em São Paulo, e 40 anos nos Estados Unidos, ele é praticamente um cidadão chinês, indiano, americano. Onde no planeta ele vai, ele é celebrado. E nós tivemos já vários idiotas que nós não temos hoje mais, inclusive no futebol. Um idiota chamado Pelé, um idiota chamado Garrincha, um idiota chamado Tostão. E nós trocamos eles por celebridades, como um tal de Vini Júnior. Quem conhece Vini Júnior? Ele não fala nem o nome dele. Imagina. Tá? Então, ou seja, isso é uma questão da gente parar, refletir e perguntar quem nós somos mesmo. E vale a pena, Carlos André, a gente fazer um programa de libertação do Paulo Freire. Porque hoje, se você falar em Paulo Freire, o cara acha que você é comunista. E o que ele trouxe para a educação brasileira, assim como o próprio Darcy, que muitas vezes foi satanizado por ninguém saber quem é o Darcy. E vários outros que às vezes estão crucificados sem nenhum julgamento, sem nenhum Pôncio Pilatos lavar as mãos. Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa mensagem. Seja você, não desista. O seu sonho se realiza. Ser um ativista da felicidade é ser um caminhante na jornada. Se a gente vai chegar, só o tempo dirá. Então quero agradecer muito a presença de vocês nesse programa de hoje, agradecer a nossa audiência maravilhosa, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. E eu sempre finalizo com o mantra da Líder Design Feito para Viver, que fala que quando você junta o seu melhor com o melhor do outro, é sucesso na certa. Mas a Líder traz um recadinho para você alimentar a sua casa, para você fazer com que sua casa seja exatamente do jeito que você é. Por isso a Líder, na sua jornada de quase 80 anos, traz soluções personalizadas para você deixar a sua casa do jeitinho que você quer. E tudo isso com design com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver,
você tem que conhecer a loja na Avenida T2, você vai se surpreender com o showroom e a loja parece uma casa-cor com soluções para todos os ambientes. É do Grupo Via Condote, ou seja, especialista em qualidade de vida. Quero agradecer a nossa equipe, ao Piscão, a Naoli, o Paulo, a Isadora, mais Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, e dizer que amanhã tem super quarta, show da manhã, ou seja, tem mais. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais show da manhã. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo.